minhas mãos. Elas dançavam com a linha e a agulha, criando beleza onde não havia. Eram conhecidas por toda a província. Maria Ponto Firme. Eles me chamavam, pois meus pontos eram tão perfeitos e seguros que nem o tempo ousava desfazê-los. Eu podia olhar para um pedaço de tecido bruto e ver nele um vestido de baile, uma camisola de núpcias, uma mortalha. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Eu era a costureira-chefe da Casa Grande do Coronel Matos, aqui neste chão vermelho de Alagoas, onde o algodão brotava como espuma branca e era colhido com o suor e o sangue dos meus. Minha vida se resumia ao zumbido da máquina, ao cheiro de goma e cera de abelha, à textura do linho da Irlanda e da seda que vinha em navios de tão longe que nem nome tinha. Até o dia em que a palmatória as esmagou, transformando-as em garras inúteis, em fonte de dor excruciante. Eles acharam que a dor quebraria meu espírito. Mal sabiam que cada osso estilhaçado em meus dedos se tornaria um fio de ódio e que a vingança seria tecida com o sangue deles. Eu sou Maria, a costureira, e esta é a história da minha obra-prima de retribuição, banhada em sangue. Antes que você me julgue, antes que o horror do que fiz se assente em sua mente, preciso que entenda o que me foi roubado. Não foi apenas a minha habilidade, a minha arte. Foi a minha alma. Minhas mãos eram minha identidade. Eram a herança de minha mãe, uma tecelã de mãos calejadas que me ensinou a ver o mundo como um grande tear, e de meu pai, um ferreiro de pulso firme que me mostrou como a força e a precisão podiam moldar o inflexível. Na senzala, eu era uma anomalia. Enquanto outros quebravam as costas no campo, sob o sol que fustigava, eu vivia na penumbra da sala de costura da Casa Grande. Um privilégio, diziam. Um privilégio que me colocava no coração da serpente. Eu via tudo, ouvia tudo. Conhecia cada segredo sussurrado nos corredores, cada olhar de desprezo, cada suspiro de tédio de sinhá Dona Escolástica. Ela era a minha principal cliente e minha carrasca. Uma mulher cuja beleza era tão profunda quanto sua crueldade. Eu passava horas a seus pés, ajustando bainhas, medindo sua cintura fina, sentindo o calor de sua pele contra as costas dos meus dedos enquanto a fixava alfinetes. Ela confiava em mim. Confiava no meu silêncio, na minha discrição, na minha habilidade de transformar tecidos caros em monumentos à sua vaidade. Ela me descrevia os bailes, os elogios que recebia, as rivais que morriam de inveja de seus vestidos, e eu, curvada sobre meu trabalho, apenas assentia, meu rosto uma máscara de servidão. Maria, ela dizia, com aquela voz que era mel e veneno, este vestido precisa me fazer a rainha da noite. Suas mãos farão isso por mim, não é? E eu respondia, sim, sinhá. Estas mãos trabalham para a sua glória. A ironia. A amarga ironia que o destino me reservava. Ela não via uma pessoa. Via um par de mãos habilidosas, um instrumento, uma ferramenta a seu serviço. E quando uma ferramenta se quebra, o que se faz? Descarta-se. Ou, no caso dela, destrói-se com um prazer sádico. A falsa normalidade era essa. Dias longos, noites curtas, o estalar constante da agulha perfurando o tecido. Eu respirava poeira de linha e vivia para o próximo grande evento, o próximo vestido que seria a comidilha da sociedade local. E o maior de todos os eventos se aproximava. O baile de gala da província, em comemoração ao aniversário do coronel. Seria uma festa como nunca se viu. E para tal festa, a sinhá exigia um vestido que ofuscasse o próprio sol.
Ela havia encomendado de Bruges, na Europa, uma renda tão fina e delicada que parecia tecida por aranhas com fios de luar. Custou uma fortuna que pagaria a liberdade de 10 dos meus, e a responsabilidade de manusear aquele tesouro, de costurá-lo a um corpete de seda marfim, era minha, apenas minha. A pressão era imensa. Meus olhos ardiam à luz de velas, meus dedos estavam dormentes de tanto trabalhar. Eu vivia e dormia ao lado daquele vestido, a obra que deveria ser o auge da minha carreira. Mal sabia eu que seria o estopim da minha destruição e, consequentemente, da dela. Aquele tecido etéreo, tão belo e frágil, estava prestes a ser manchado. Primeiro, com minhas lágrimas, depois, com o sangue dela. Aconteceu na madrugada, no silêncio que antecede o primeiro canto do galo. A chama da vela tremia, projetando minha sombra, longa e curvada, sobre a parede. Meus olhos ardiam, turvos de cansaço. Por 3 dias e 3 noites, eu mal dormira, obcecada em prender aquela renda de Bruges ao corpete do vestido. Era um trabalho que exigia a respiração suspensa, o pulso de um cirurgião. A renda era tão delicada que um simples puxão mais forte poderia desmanchar a trama. E foi o que aconteceu. Um momento de exaustão, um piscar de olhos mais longo, e minha mão, pesada de sono, escorregou. A agulha, fina como um espinho, prendeu onde não devia. E o som? O som foi baixo, um rasg quase inaudível, mas para mim, que vivia no universo dos tecidos, soou como o rasgar do céu, como um trovão que anuncia o fim do mundo. Um rasgo de 2 dedos de comprimento bem na parte da frente do decote. Irreparável. Fiquei paralisada, o sangue gelando em minhas veias. O vestido estava arruinado. A glória de Sinhá, dona escolástica, estava manchada. E eu sabia, com uma certeza fria que se alojou no fundo da minha alma, que eu pagaria por aquilo. Ela não gritou quando viu. Pior, ela sorriu. Um sorriso fino, gelado, que não alcançou seus olhos. Ela entrou na sala de costura na manhã seguinte, fresca e perfumada como uma flor, e seu olhar passou por mim e pousou diretamente no manequim. Ela caminhou ao redor dele, em silêncio, e então seus dedos, com unhas perfeitamente polidas, tocaram a borda do rasgo. Maria, ela disse, a voz suave como seda. Venha cá. Eu me aproximei, o corpo tremendo, o suor frio escorrendo pela minha espinha. Explique-me isto. Eu não consegui falar. As palavras morreram na minha garganta. Sinhá, Ela me interrompeu, não com um grito, mas com um tapa tão rápido e forte que minha cabeça estalou para o lado, o gosto de sangue preenchendo minha boca. Você... Ela sibilou, o rosto a centímetros do meu. É um animal descuidado, uma ferramenta defeituosa, e ferramentas defeituosas precisam ser corrigidas. Ou quebradas. Ela me arrastou para fora, pelos cabelos, para o pátio em frente à senzala. O sol da manhã era forte, cegante. Ela mandou chamar o feitor, os outros criados da casa, e ordenou que todos os meus irmãos e irmãs saíssem da senzala. Eles formaram um círculo silencioso, rostos impassíveis escondendo o medo e a raiva. Eu estava no centro, de joelhos na terra batida, a vergonha queimando mais do que o tapa. Sinhá escolástica pediu ao feitor a palmatória, não a que usavam para punições comuns. A outra, a de jacarandá, mais grossa, pesada, polida pelo uso em corpos que se contorciam. Mãos desastradas não servem para costurar, não é mesmo? Ela disse para a plateia silenciosa. Então vamos dar a elas um novo propósito, o de sentir. Ela ordenou que eu estendesse minhas mãos, com as palmas para cima. O feitor me segurou pelos ombros, seu peso me prendendo no lugar. O primeiro golpe não foi na palma, foi nos nós dos meus dedos da mão direita, estendidos e vulneráveis.
O som oco da madeira batendo no osso ecoou pelo pátio. Uma dor branca, ofuscante, explodiu do ponto de impacto e subiu pelo meu braço como fogo líquido. Eu gritei. O segundo golpe veio no mesmo lugar. E então eu ouvi, acima do meu próprio grito, o estalo úmido e doentio de um osso se partindo. Meu dedo indicador agora se dobrava em um ângulo que a natureza não criou. Ela era metódica. Um por um, ela mirou em cada dedo. O estalo do osso, o baque da madeira, meu grito e o silêncio aterrorizado da multidão. Quando terminou com a mão direita, um amontoado inchado e sangrento de carne e fragmentos de osso, ela disse, ofegante de esforço e prazer: "A outra!" Eles viraram meu corpo e forçaram minha mão esquerda a se abrir. E o ritual de destruição recomeçou. 10 vezes o som de osso se partindo. 10 ondas de agonia que me afogavam. Quando terminou, minhas mãos não eram mais mãos. Eram massas disformes de dor, pulsando num ritmo infernal. Deixaram-me ali, um monte de trapos sujos de sangue e poeira. A dor era um oceano, e eu estava me afogando nele. Mas através da névoa de sofrimento, algo mais começou a nascer. Enquanto eu jazia na minha esteira de palha naquela noite, incapaz de mover um dedo, incapaz de limpar minhas próprias lágrimas, ouvi o som que selou o destino dela. Risadas. Risadas altas e cristalinas, vindas da casa grande. A celebração da justiça dela. Naquele instante, a dor física recuou, dando lugar a uma fúria tão fria e tão clara que era quase serena. O fogo da agonia se solidificou, transformando-se em um diamante de ódio no meu peito. Eu jurei ali, no escuro, para os meus ancestrais e para os deuses que haviam me abandonado. Eu jurei que aquelas mesmas mãos que ela esmagou, aquelas garras inúteis e retorcidas, seriam o instrumento de sua ruína. Eu não sabia como. Mas eu sabia que a minha próxima obra-prima não seria feita de seda ou renda. Seria feita de carne, de medo e de sangue. O sangue dela. As semanas que se seguiram foram um borrão de dor e humilhação. Minhas mãos, envoltas em trapos sujos com ungüentos de ervas amargas, eram 2 pesos mortos no fim dos meus braços. Os ossos se calcificaram de forma errada, torta, deixando meus dedos como galhos secos e retorcidos. Eu não conseguia segurar um copo d'água, não conseguia levar comida à boca, não conseguia me limpar. Eu dependia da piedade dos outros, e a piedade é um veneno que corrói a alma mais lentamente que a crueldade. Na frente de Sinhá escolástica, eu era a personificação da submissão. Eu me arrastava, mantinha os olhos baixos, deixava as lágrimas de dor escorrerem livremente quando a agonia se tornava insuportável. Eu me tornei um fantasma na casa, um lembrete vivo e patético de seu poder. Vejam, seus olhos pareciam dizer a todos, é isso que acontece quando se estraga o que é meu. Ela gostava de me ver assim. Minha fraqueza alimentava sua força, e eu a deixei se banquetear. Deixei que ela e todos os outros acreditassem que a Maria Ponto Firme havia morrido naquele pátio, que só restava a casca, uma criatura quebrada esperando o fim. Mas no silêncio da noite, na escuridão da senzala, outra Maria trabalhava. Minha mente, que ela não podia quebrar com sua palmatória, estava mais afiada do que qualquer agulha. A dor constante em minhas mãos era um combustível, um lembrete a cada segundo do meu juramento. A vingança, eu sabia, não seria um ato de fúria cega. Seria uma costura. Precisa, meticulosa, cada ponto planejado para causar o máximo de dano. Minhas mãos não podiam mais criar beleza, mas aprenderiam a arquitetar o horror. Comecei meu trabalho em segredo, movida por uma paciência que nasceu do ódio puro. Meus olhos, antes treinados para encontrar a linha mais fina, agora caçavam perigos. Uma xícara de louça que uma das mucamas deixou cair na cozinha.
Eu esperei até que todos se fossem e, com uma dificuldade excruciante, usei a bota do meu pé para arrastar os cacos maiores para um canto escuro. Um caco de garrafa de vinho, verde e cintilante, meio enterrado perto do chiqueiro. Uma lasca de madeira dura e pontiaguda que se soltou da carroça do feitor. O mundo ao meu redor havia se tornado um arsenal. O processo era uma tortura que eu me impunha com prazer. Escondida atrás da senzala, eu usava uma pedra para quebrar os cacos de louça e vidro em fragmentos ainda menores, mais afiados. O som era abafado pela terra. Eu não podia usar meus dedos para pegá-los. Eu os empurrava com meus polegares disformes, os únicos dedos que ainda tinham alguma força, para cima de um pedaço de pano. A dor era lancinante, a pele fina se rasgava, mas eu não parava. Cada gota do meu próprio sangue, que se misturava aos cacos, era um batismo, uma consagração da minha arma. Com os pedaços de pano roubados da pilha de retalhos, ironicamente, restos dos vestidos que eu mesma costurei, eu comecei a montar minhas ferramentas. Eram pequenos sachês, do tamanho da unha de um polegar. Eu colocava um punhado de cacos dentro, e então vinha a parte mais difícil. Com a boca e os dentes, eu dobrava o tecido. Eu usava meus polegares para segurar a dobra no lugar, enquanto, com os dentes, eu puxava uma linha forte, que eu havia escondido. Eu amarrava os nós com a língua e os dentes, o gosto de tecido e poeira enchendo minha boca. Às vezes, o gosto do meu próprio sangue, quando um caco mais afiado cortava meu lábio. Cada sachê pronto era uma vitória. Uma pequena bomba de dor, esperando o momento certo para explodir. Em 2 semanas, eu tinha mais de 20 deles, escondidos em um buraco sob a minha esteira. Pequenos, discretos, mortais. Eram a minha nova costura. O vestido. Aquele vestido do incidente. Ele não foi jogado fora. A renda de Bruges era valiosa demais, mesmo rasgada. Sinhá Escolástica, em sua arrogância, ordenou que uma das outras moças, uma aprendiz minha, fizesse um remendo grosseiro com um aplique de flor de seda sobre o rasgo. Ela o usaria no baile, como um troféu, para mostrar a todos que nada, nem ninguém, poderia arruinar seus planos. E foi então que a oportunidade se apresentou, embrulhada na crueldade dela. Vendo-me varrer o chão da sala de costura com uma vassoura amarrada aos meus braços, ela riu. "Maria", disse ela, "você ainda serve para alguma coisa, afinal. O vestido do baile precisa ser arejado. Leve-o para fora, pendure-o ao sol. Tenho certeza que suas garras não conseguirão estragá-lo mais do que já está." A humilhação em sua voz era palpável, mas para mim, suas palavras soaram como música celestial. Era o convite que eu esperava. Sozinha com a minha nêmesis de tecido, sozinha com a obra que me destruiu e que agora seria o palco da minha vingança. Enquanto eu caminhava lentamente para o pátio, o vestido deslumbrante em meus braços amarrados, senti o peso reconfortante dos meus pequenos sachês de agonia, escondidos na faixa da minha saia. A tensão era quase insuportável, um fio esticado prestes a arrebentar. A calmaria havia acabado. A tempestade estava prestes a começar. A noite do baile chegou como uma febre. A música, uma valsa animada, derramava-se da casa grande e chegava até a senzala como um insulto. De uma fresta na porta da cozinha, onde o cheiro de gordura e suor se misturava à fragrância distante de perfume e cera de assoalho, eu assistia ao meu espetáculo. Meus olhos, acostumados à penumbra, focaram no salão iluminado por centenas de velas. E então, ela apareceu no alto da escadaria. Sinhá Dona Escolástica. Deslumbrante. O vestido de seda marfim e renda de Bruges a envolvia como uma segunda pele, brilhando sob a luz dos candelabros. O aplique de flor sobre o rasgo era uma pequena mancha de arrogância em um oceano de perfeição. Ela era a rainha da noite,
exatamente como queria. Um sorriso de triunfo estava em seus lábios enquanto ela descia os degraus, recebendo os olhares de admiração de todos. Mal sabia ela que a admiração logo se transformaria em horror. Mal sabia ela que não vestia um vestido, mas uma mortalha que eu teci com ódio e cacos de vidro. Eu conhecia aquele vestido melhor do que conhecia a mim mesma. Eu sabia onde cada costura se tensionava quando ela se movia. E foi nesses pontos que plantei minhas sementes de dor. Sob o decote, onde o tecido roçava a pele delicada do seu colo a cada respiração. Nas axilas, onde o suor e o atrito da dança fariam meu trabalho. E principalmente ao redor da cintura, onde o corpete era mais justo, apertando seu corpo como um abraço de tortura. Os sachês eram invisíveis, meros caroços minúsculos sob as dobras do forro. As linhas que os prendiam eram frágeis, calculadas para se romperem com o calor do corpo e a fricção do movimento. A armadilha estava armada. Agora, eu só precisava esperar que a isca dançasse. E ela dançou. O coronel a tomou pela mão e a conduziu para o centro do salão. Eles giravam, e a cada volta, o fio do meu ódio se apertava um pouco mais. Eu via o sorriso dela, o rubor em suas faces. No começo, nada. A música continuava, os corpos giravam. Então, eu vi. Um quase imperceptível franzir de sua testa. Sua mão foi discretamente até a cintura, como se para ajeitar o vestido, mas era um gesto de incômodo. Uma agulha esquecida, ela deve ter pensado. Um alfinete. A música mudou para uma polca mais rápida, mais frenética. Ela foi passada para outro parceiro, um homem corpulento que a girava com mais força. Agora, o suor dela era meu aliado. O calor, a fricção. O sorriso em seu rosto estava se tornando uma careta congelada. Ela ria, mas seus olhos estavam arregalados. Ela sentia. Sentia as mordidas, as picadas, as pequenas lâminas começando a provar sua pele. Então, o primeiro sinal visível. Uma mancha vermelha, do tamanho de uma moeda, floresceu na seda branca de sua cintura. Pequena, quase insignificante. Mas eu vi. E logo, outra pessoa viu. Um sussurro começou a serpentear pelo salão, mais rápido que a música. Os olhos se voltaram para ela, confusos, a princípio. Vinho derramado? Mas não. Outra mancha apareceu, desta vez perto da axila, e escorreu um filete escuro pelo seu braço. O pânico começou a tomar conta do rosto dela. Ela parou de dançar, ofegante, olhando para o próprio corpo como se tivesse sido traída por ele. Ela levou a mão ao decote, e foi aí que o inferno se abriu. O movimento brusco rompeu as últimas linhas. Os sachês se rasgaram. Ela gritou. Um grito agudo, de dor e pavor, que silenciou a orquestra. O que se seguiu foi uma obra de arte do caos. Ela começou a se arranhar, a tentar arrancar o vestido, mas a cada puxão, os cacos de vidro e louça cravavam mais fundo, rasgando a pele, abrindo sulcos em seu corpo. O vestido branco de marfim estava se tornando um mapa de sua dor, com rios vermelhos escorrendo por toda parte. O tecido, antes seu escudo de arrogância, agora era sua camisa de tortura. As pessoas se afastaram, horrorizadas. O coronel correu em sua direção, mas não sabia o que fazer. Ela rasgou a frente do vestido com as próprias unhas, e o horror se revelou a todos. Seu peito, sua barriga, seus ombros, cobertos de cortes, sangrando profusamente. O grito dela agora era um som animal, gutural. Ela caiu de joelhos, o tecido caro empapado em seu próprio sangue, e finalmente desabou no chão polido, uma poça vermelha se espalhando ao seu redor. Da fresta da cozinha, minhas mãos quebradas latejavam, não de dor, mas de satisfação. Elas não podiam mais segurar uma agulha, mas naquela noite elas haviam completado sua costura mais perfeita. O vestido de festa, minha obra-prima de agonia, havia se transformado em seu sudário vermelho.
Meu trabalho estava feito. E na confusão que se seguiu, eu me virei e desapareci na escuridão, silenciosa como a sombra que eu havia me tornado. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu com Sinhá Dona Escolástica. As notícias que corriam soltas, levadas pelo vento e sussurradas de senzala em senzala, diziam que ela sobreviveu. Mas a que custo? A mulher que vivia de sua beleza, de sua pele impecável, agora era um mapa de cicatrizes. Os cacos de vidro haviam feito um trabalho permanente, costurando em sua carne uma tapeçaria de horror que nenhum vestido de seda jamais poderia esconder. Disseram que ela nunca mais foi a mesma. Enclausurou-se na casa grande, um espectro assombrado pela própria imagem no espelho, com medo de tecidos novos, com medo das sombras. O vestido, eles o examinaram. Encontraram os fragmentos de vidro e louça. Acharam os pequenos sachês de pano. Mas a verdade era tão inconcebível para eles que se tornou um mistério. Como aquilo poderia ter sido feito? Bruxaria, disseram alguns. Um ataque de uma rival invejosa no baile, disseram outros. Ninguém, em sua arrogância infinita, jamais ousou suspeitar da mulher aleijada de mãos quebradas, a quem eles viam apenas como um objeto de pena e desprezo. Eu era invisível para eles, e minha invisibilidade foi minha maior arma. Na senzala, ninguém precisou de uma confissão. O silêncio que se seguiu aquela noite era pesado de significado. Quando notaram a minha ausência na manhã seguinte, um entendimento passou de olhar em olhar. Eles sabiam, não com a mente, mas com o sangue. A história da vingança de Maria Ponto Firme se tornou uma lenda sussurrada ao pé do fogo, um conto de advertência para os senhores e um hino de esperança para os meus. Eles me deram outros nomes: Maria das Agulhas de Vidro, a costureira fantasma. Meu nome se tornou um verbo, um sinônimo de justiça feita pelas próprias mãos, por mais quebradas que estivessem. Dizem que o medo se instalou nos corações dos outros senhores da região. Eles olhavam para seus criados com um novo tipo de desconfiança. A cozinheira que preparava sua comida, o barbeiro que afiava a navalha, a ama de leite que acalentava seus filhos. Qualquer um poderia ser um vingador silencioso. Meu ato não libertou ninguém fisicamente, mas plantou uma semente. A semente da dúvida no poder absoluto deles. A semente da ideia de que a submissão podia ser uma máscara e que por trás dela planos terríveis podiam estar sendo tecidos. Quanto a mim, eu caminhei para dentro da noite e nunca mais olhei para trás. A liberdade tinha um gosto amargo de dor e solidão, mas era liberdade. Cada passo para longe daquela fazenda era uma vitória. Talvez eu tenha encontrado um quilombo nas serras, um lugar onde minhas mãos, mesmo disformes, pudessem encontrar um novo propósito. Talvez eu tenha sido devorada pela mata, meu corpo se tornando alimento para a terra que tanto trabalhou. Não importa. O que importa é que eu não fui capturada. Minha história não terminou com um chicote ou uma forca. Minha história terminou comigo, dona do meu próprio destino, caminhando em direção a um futuro que eu mesma escolhi, forjado na dor e selado com sangue. Eu me tornei mais do que uma mulher. Eu me tornei uma ideia. A ideia de que não há dor tão grande que não possa ser transformada em arma, e que a arte da criação pode, quando necessário, se tornar a mais perfeita arte da destruição. Minhas mãos nunca mais dançaram com a linha e a agulha. Mas o que elas fizeram naquela noite? Aquela foi a minha verdadeira obra-prima. Uma costura final que uniu crueldade e retribuição em um ponto perfeito. Minha história foi apagada dos livros, enterrada sob as narrativas dos coronéis e das sinhás. Mas ela vive no sangue de quem resiste, na memória silenciosa de um povo que se recusa a esquecer. Se você sentiu a justiça deste ato, se o meu grito silencioso
ecoou em você através dos séculos. Deixe seu like. A verdade precisa de luz para não morrer na escuridão. Comente a palavra justiça. Se você acredita que a história real, a história dos que lutaram, precisa ser contada em voz alta, sem medo. E inscreva-se. Pois há muitos outros que, como eu, esperam nas sombras do tempo, com suas ferramentas de trabalho nas mãos, prontos para finalmente contar sua verdade.